boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, pessoal. Que tal a Páscoa? Ai, foi ótimo, adorei. Algum ovo de chocolate você ganhou? Não. Eu também não. Hoje, ótimo dessa isso. vez, fiquei mais moderna, só nas barras. Muito bom. Prazer em tê-los aqui. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre infidelidade financeira, sobre samba, vamos falar do ensino de música nas escolas e também do Festival da Rádio MEC. Os nossos convidados são Lívia Marques, que é psicóloga, e ela vai conversar conosco sobre infidelidade financeira. Essa pauta a gente está adorando, Lívia. Ai, vai ser muito bom. Estamos com o Thiago Rigoto, que é gerente da Rádio MEC. E ele vem nos falar sobre o Festival de Música da emissora. Esse festival ele é muito querido, ele é muito nosso. Todo ano a gente passa ele aqui, a gente mostra, faz propaganda. E esse ano está melhor que está maiorzinho um pouco, né, Thiago? Isso mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui. Eu trouxe até um candidato já. E a gente torce para ele ganhar. Ainda por cima você vai ter esse problema, tá? E estamos com Marcos Vera, que é jornalista, escritor, vai ser colunista fixo no Sem Censura, olha só, muito obrigada. E ele vem falar hoje sobre a importância do ensino de música nas escolas. Legal. Ótima pauta. Maravilha estar aqui com vocês, hein? A maravilha é para nós. Estamos com Enzo Belmonte, que é cantor. Ele lança seu segundo EP, que é Trovador Urbano, num show no Teatro Rival, que vai ser aqui no Rio, dia 25... 25 agora, quinta-feira. Agora, quinta-feira, gente, todo mundo lá que vocês vão ver o que é esse menino, tá? E nós, Carol, como é que vai ser o nosso programa? A gente vai ficar aqui, eu tô ligada nas redes sociais, esperando o seu comentário, sua pergunta pra gente passar aqui pros convidados. Usa a nossa hashtag Sem Censura ou Sem Censura TV, que eu tô ligada no Facebook, no Instagram e no Twitter. E depois que o programa acaba aqui na TV, a gente ainda fica um pouquinho no Facebook. Então corre pra lá, se conecta e fica com a gente. Tá bom. Antes da gente falar do Coelhinho da Páscoa, a gente vai falar do Papai Noel. A gente sempre que falar com o Enzo vai contar uma história que vocês não conhecem, mas que todo mundo conhece, que ele, quando tinha 5 anos, ele já cantava. Era metido pra caramba, né, Enzo? E aí ele fez um pedido para Papai Noel. Pedidos que não foram aceitos. Em parte foram, mas em parte não foram. Então, eu queria que você dissesse qual foi esse pedido que você fez para o Papai Noel. Uma coisa inusitada. Pedir para ser negro. Queria a praia todo dia para ser negro. E para ter aquele cabelo rastafari que o seu Jorge tinha na época. Que era muito bonito. Era. Que eu gosto mais do seu Jorge daquela época também. Essa coisa muito executiva que ele tá, né? Pedi Era isso que e não ano? foi aceito. Que ano foi? 10 anos atrás? Ah, tem mais. Tem nada. Você não tá com 16? Tinha 5 anos, né? 4 anos na época. Tem 17 hoje. Já é um rapaz Mas não foi aceito o pedido. Não foi aceito o pedido, Não não. foi. Aí. Continua desse jeito branco. Isso daí da samba, Carol, você leva fé nisso? Imagina o preconceito que você deve sentir assim, quando chega num lugar, pessoal. Pacto, né? Que dá. Não tem preconceito, Você não vai falar tem. Enzo Belmonte, acho que é um garoto de 2 metros, né? 50 anos. Vai ver um cotoco de gente de 17 anos. A idade também, né? Principalmente a idade, pessoal. Como Verdade. assim, Não, tem mais histórias do Enzo. Verdade que você entrou em recuperação porque você levou um cavaquinho para aula de educação física, o professor ficou danado. Foi em 2016. Levei o cavaquinho. O professor me deixou de recuperação porque eu tocava e os alunos ficavam ali perto de mim. Não fazia aula. Também igual a mim, né? Já que eu não gosto mesmo. E outra coisa, enquanto todos os seus amigos gostam de funk, você continua gostando de samba? Sou fiel à bandeira do samba, né? Mas eu tento arrastar eles também pro meu lado, né? Vem pra cá que é bom também. Vamos pra saúde. Mas, Enzo, confessa, você gosta de música boa e funk tem música boa também. Tem. Não Todo é? tipo de música boa. Então né? tá. Mas eu acho que o samba, ele tem esse poder, tem essa magia toda e me puxou. Não tem como não ir, né? Agora, Vamos esse caso da mostrar. escola, depois quero ver o Marcos falando sobre essa coisa da música na Ensino escola. da música, É. se tivessem dado ensino da música para esse menino, ele não tinha ficado em recuperação. Tá vendo? Não Certo, só pra mim, Marcos? mas pra professora também, que não aceitou, né? É. Também Tem isso aí também. Achamos absurdo. Vamos lá mostrar tudo que você consegue? Vamos lá. Vamos? Então você vai apresentar os seus músicos. A gente está com o Betinho no cavaco. Aí, Betinho. Nós estamos com o Nani no pandeiro. Nós estamos com o Leandro no tantã e com o Rafael nas 7 cordas. Rafael Bombom, hein? Rafael Bom, Bombom. e tem carne seca aqui também. Puro chocolate. Puro chocolate. Olha só, vai ser o quê? É uma música, meu novo carro-chefe, chamado Novo Dia, de Luciano Fogaça. Pode ser, manda Vambora. ver.
Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Acordo às 6 da manhã, faço meu sinal da cruz. Rezo a Cosme Damião e ao menino Jesus. Tomo banho de água fria para os males espantar. Dou um beijo na Maria e feliz. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Se o patrão tá atacado, ele não pode me atacar. Canalizo as boas coisas, não tenho medo de rezar. Já é hora do almoço, amigo, não é hora de brincar. Abro com uma caipirinha pra feijoada não pesar. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Lá, lá, ia, eis a hora da largada. Já é hora de voltar. Maria me espera cansada, depois de tanto trabalhar. Essa é a nossa rotina, não vou reclamar. Abro uma ceva gelada, um filme não pode faltar. Dormimos bem agarradinhos à luz do luar. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol. Se o galo canta, agradeça é um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Bonito. Obrigado. Maravilhoso. Pode voltar para cá. E aí a gente continua a entrevista aqui. Eu queria saber, você continua estudando? Continuo. Você vai conseguir terminar o ensino médio e fazer faculdade de música? É essa a ideia? Não faculdade de música, ainda não pensei direito, né? Mas eu queria ter uma segunda opção. sem Tipo ser a arquitetura. música. Não arquitetura, outra coisa. Mas não em relação à música diretamente. Outra coisa. Por quê? Administração de empresas. Não sei, se uma der certo, vai outra. Uma sustenta a outra, sabe? Mas estou no último ano da escola e... Mas nada de matemática, pelo amor de Deus. Não? Nada, pelo amor de Deus. Longe Não, disso. mas tem gente que mistura a música com a matemática. Isso não é Tem um necessariamente... pouco a ver, né? Negócio de partitura. Tem. A composição, até ia perguntar pro Marcos depois, assim, porque a matemática tá dentro da música, da composição, né? Mas não é a tua... Não, conta pra mim, qual é o... Tem uma vontade secreta aí que você não está querendo dizer? Não, acho que mais na área de humanas. Mas o que ainda não decidi. Jornalismo. Será? Rapaz, Jornalismo. Olha aí, puxando todo mundo. aí gostou, viu? Você gosta de Psicologia compor? Hã? Você gosta de compor? Gosto. Sou compositor também. E nesse novo EP tem uma composição minha, do Betinho do Cavaco e Luciano Fogaça, chama-se Foi Você Mulher. Samba inédito também, está entre essas 4 inéditas desse EP. Mas você já lê música e já escreve música? Eu estou estudando ainda para ler partitura, eu estudo na SIGA, uma escola no centro, e eu estudo percepção musical, cavaquinho, e já estudei violão, não estudo mais, mas foi meu primeiro instrumento que eu aprendi. Com aquele cara ali, hein? Betinho do Cavaco. Com que idade você estudou violão? Dei violão com 5 anos, mais ou menos. Acho que Conta a 5 anos, história, né? que a história ela é toda muito bonitinha. Você sempre gostou de cantar e aí seus pais gravaram. Conta a história, que ela é bem O meu interessante. pai e minha mãe, eles tinham DVD da Ana Carolina e do Seu Jorge. Ah, aquele DVD maravilhoso, Aí, né? bom demais, né? É. E quando eu vi, eu me encantei com a voz dele. A performance dele, aquele violão maravilhoso. E eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara, tocando. Daí veio toda a ideia de violão, de coisa. E quando eu vi o DVD, eu perguntei à mãe,
você me leva pra conhecer seu Jorge? Ela falou, Enzo, não quer a Xuxa não, que é mais fácil? Não, quero o seu Jorge. Aí tá bom. Mandaram e-mail lá pra produção, que tinha um show em São Gonçalo. Isso aí, tinha 5 anos. E uma semana depois mandaram um sonho realizado. Mandaram ingressos, camisa, caneca, CD, tudo autografado. E eu fui assistir o show do Jorge, como querendo nada, né? Um garoto de 5 anos assistindo o show. E quando eu fui lá, eu na época dava de na carcunda do meu pai, hoje em dia não dá mais, né? E o Pretinho da Serrinha, que é o cavaco do Jorge, me puxou no palco, me viu o show inteiro cantando. E na última música no Bis, ele me puxou no palco e cantei com o Jorge, Mina no Condomínio. A partir dali, a amizade maravilhosa, um cara sensacional, meu padrinho na música, meu irmão, e é uma ótima pessoa ele. Além do que, a gente pode verificar, porque está tudo na internet. Então, se você quiser ver esse vídeo, você vai lá e tem o Enzo com 5 anos tocando no show que mandaram pro seu Jorge. Que legal. No videozinho. Aí depois tem o vídeo dele sendo chamado para cantar. Tem vários vídeos no YouTube, eu, assim, o Jorge grandão, olhando por aí, assim, entendendo nada, cantando, para mais de 30 mil pessoas. E foi uma sensação linda, sensação ótima até hoje. E ele te guiou, assim, foi te dando dica? Foi, Como é que até vocês hoje, tiveram? até hoje. Tem esses Foi ontem que ele me papos ligou, para poder falar dos trabalhos dele. Aí eu falei do meu também, do Rival. E ele é uma pessoa ótima, que ele sempre me deu dicas, sempre me guiou pro lado da música. Acho que eu sou mais musicista por causa dele, né? Que legal. Legal. Esse teu show no Rival, você vai fazer com as participações que você está anunciando? Como é que vai ser? Não. Eu não vou fazer. A única participação que eu tenho no show é da bateria da Mangueira da Manhã, Uau! na qual eu sou intérprete também, lá da escola. Esse é meu primeiro ano que eu saí como intérprete. E vai ser um show lindo, que esse CD eu tive a honra, esse EP, eu tive a honra de ter como participação Beth Carvalho, Nelson Sargento e o maestro Rio do Hora fazendo toda a produção. Não, realmente 4 querer mestres. que a Beth Carvalho vá no teu show, ela não vai nem no dela, né? Já, Se ela tá com fosse no muita meu dor. show. Não, Meu nossa, Deus. calma, ela já emoção. tá E vai fazer um show ela, né? Dia 5 de maio. deitada, eu espero, que é a única forma que ela aguenta a dor Mas que ela ela consegue tem, segurar né? a bandeira do samba como ninguém. É. E Ela você tem uma adora a força. Beth, né? Amo. Aquela mulher, pô, inspiração, né? Foi por causa dela que eu tô no samba. Eu entrei no samba porque eu vi o musical dela. O que Andança, fizeram homenagem à Andança, em 2015. que era aquelas 3 meninas Isso. fazendo ela, né? Criança, já adulta e depois um pouco mais velha. E quando eu fui assistir o musical umas 3 vezes. 3, 4 vezes. E continuo assistindo no YouTube, que tem lá. Gente, que fã. E depois daquele ele musical é- eu saí com um cartão na cabeça, Nelson Cavaquinho, tudo junto. Aí foi o combo. Não tinha como dar errado. Dá Então, pra voltar, maravilha. né? Não dá. Aí não dá Dia pra voltar. 25, então, que horas? Dia 25 no Teatro Rival, a partir das 7h30 da noite. Convido todos vocês lá, vocês também estão muito convidados. Porque vai ter muito samba bom, vai ter muita música boa e, claro, muito samba do pé. Não pode faltar. Maravilha. Você tem uma roda de samba, não tem? Você faz um samba toda semana, não Eu faz? fazia um samba todo mês. Eu parei um pouco agora, por causa da correria e tal, Tá. mas eu fazia lá na área onde eu moro, Morro do Pinto. Não, tá. Eu Que é ali na fazia- Providência, né? É, pé da Providência. Na quadra do Fala Meu Louro. Eu fazia ali, mas em breve voltaremos, se Deus quiser. Maravilha. Parabéns, Enzo. É um prazer Obrigado. tê-lo aqui. Volte sempre. Prazer tudo meu. Vamos fazer um intervalo, Carol? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Lá estamos de volta, Carol, então. Antes da gente continuar, queria falar pro Enzo que seu professor Diego Medeiros está aqui falando orgulho do meu aluno no Twitter. Beijo pra ele. Então. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Vocês sabiam que 66% dos casais, todos aqui incluídos, hein, não conversam sobre dinheiro? Vamos conversar com a Lívia Marques sobre infidelidade financeira. O que é Nossa. infidelidade financeira? Então, né, a gente fala muito sobre isso. Só que falar sobre dinheiro dentro da sociedade brasileira, né, eu posso falar para vocês aqui, é um tabu muito grande. E a infidelidade financeira, a gente está falando aqui quando casais, né, eles têm uma questão de não falar sobre dinheiro um com o outro. Antes do casamento? Até antes do casamento. Até antes do casamento. Só depois que separa que fala. Aí dá ruim, né? Complica aquele problema Fala com todo mundo, com o juiz, com o Aí, advogado. com os amigos todos. Cara, Sim. que safado, me deixou péssima.
E isso é uma verdade. A gente precisa começar a falar sobre dinheiro de uma forma saudável. Então, para a gente começar a mudar essa crença que existe, uma crença negativa até, né? A gente precisa começar isso já da infância. Como a gente estava conversando aqui, a gente já começa a falar de dinheiro na infância. Porque quando você vira adulto, eu tenho visto muitas pessoas que casam, por exemplo, né? E quando vão começar a falar sobre contas, as contas de casa, o salário um do outro, opa, aqui ninguém pode pisar. Aqui é muito difícil de pisar. Lívia, uma das coisas mais íntimas, aí vocês, por favor, interfiram, porque eu vou dizer besteira doidado. Uma das coisas mais íntimas que existe é a sua relação com o dinheiro. É muito íntimo, ou seja, tem gente que é muito perdulária, tem gente que é muito econômica, tudo isso tem uma história de vida, tem uma história familiar. E duas pessoas, quando elas namoram ou se casam, vai ser necessariamente... Eu não sei o que é pior, quando duas pessoas, por exemplo, perdulárias se casam, porque realmente está em risco a humanidade, porque elas vão entrar no cartão, crédito, né? Ou quando duas pessoas muito muquiranas se casam, também é horrível. Ou pelo menos elas vão ficar juntas, né? Nesse sofrimento todo. Porque acho que o pior é quando um é de um jeito e o outro é de outro. Eu não sei, não. Tem pior. Tem essa coisa aí. Ela falou uma coisa interessante. Eu não sei, não. Sabe por quê? Porque eu acredito sempre que o equilíbrio é a melhor coisa. Então, ela falou, às vezes a gente casa, os dois são muito mão fechada, né? Pão duro, né? Como a gente diz por aí. Ou então, os dois são livres demais com o dinheiro, né? A gente está vendo aí uma coisa de liberdade aí. Então, assim, gente, para porque a gente vai precisar estabilizar os dois. E quando a gente tem um que puxa mais para o lado e o outro que puxa mais para o outro, a possibilidade da gente chegar a um equilíbrio, ela é maior. Só que, para isso, a gente precisa trazer uma consciência. E o que você disse, Vera, é muito importante. Tem toda uma história familiar, tem todo um contexto dessa pessoa para ela saber lidar com o dinheiro. Então, isso é um fato que a gente precisa levar em consideração. Muito importante. Que eles se conheçam. Sim, que eles se conheçam, mas que essa pessoa também se conheça. Que você falou assim, a família... ela pode ser algo que traga uma influência, não é verdade? Claro. E sim, e a nossa história, dentro da nossa história, a gente tem essa influência da nossa família de como lidar com dinheiro. E às vezes você tem o pai ou a mãe, a avó ou avô, que tem uma questão, uma relação com o dinheiro que é mais tranquila, sou mais liberal para dinheiro. Toma aí, é dinheiro, né? Dinheiro parece que sai da árvore, gente. Não sai não, tá bom? Principalmente dos avós, né? Para os netos. Olha só, eu tô aqui numa situação que meus filhos estão com os avós, né? Então, não sai, gente. Meus filhos entendam que o dinheiro não sai de árvore do vovô e da vovó, tá bem? Então, mas o problema é esse. O problema é um pouco também esse negócio da traição. A traição é interessante porque é isso. Se eu vejo que o meu marido, no caso, ou a minha mulher, é perdulária, ou seja, não tem controle, eu posso, de repente, começar a economizar escondido, sem dizer. Porque eu estou querendo preservar um pouco o patrimônio da casa, o meu salário, o salário da pessoa, e você, então, faz economia. Se essa pessoa descobre que você está economizando, enquanto ele diz assim, tem aí 1000 pratas para me emprestar, que você diz, não tenho, quando você tem. Se essa pessoa descobre, você pode estar totalmente coberta de razão, mas você está traindo o seu parceiro. É simbólico, né? É complicado isso. Sim, os dois lados são complicados. E para chegar nesse patamar de, nossa, ele está guardando, escondendo dinheiro para ele poder realmente cobrir ou, na verdade, ter uma garantia do nosso patrimônio, gente, é porque a coisa ficou muito feia. E a gente não pode esperar essa coisa ficar nessa situação. Porque começa, normalmente, com a pessoa gastando muito mais do que ela pode, muito mais do que ela ganha e muito mais do que a família ganha. E foi uma coisa que eu estava até falando com a Carol antes, que a gente, por exemplo, no transtorno bipolar, nos quadros de mania, às vezes a gente tem a pessoa colocando dentro da mania a questão compulsiva da compra. Pode ser uma das situações que essa pessoa enfrente. E essa pessoa, ela tem vergonha de falar. Não estou dizendo
que para fazer essa traição precisa necessariamente ter um transtorno bipolar. Nada. Muito banalmente a gente faz isso. A gente, banalmente, em muitas situações, a gente pode fazer isso. Então, diálogo é de extrema importância. Não é caso de transtorno, não é caso de caráter, não é caso de nada. É uma situação corriqueira, não é, Lívia? Sim, isso acontece realmente. Eu fiz esse parêntese aqui na questão da mania, porque na questão da mania é algo que realmente a gente vê que a pessoa não tem controle nenhum sobre o impulso dela. Então, esse é um ponto. Mas dentro da psicoterapia, a gente psicoeduca para que ela entenda esse gatilho dela. Mas no dia a dia, isso realmente acontece. E acontece com casais que você olha e você pensa, que isso não está acontecendo com esse casal, não. Sim, às vezes a esposa vai lá, tira o dinheiro do caixa eletrônico, o marido não sabe, aí acha que teve um rombo na conta e só depois ele vai descobrir o que aconteceu realmente. Então, a gente tem que ficar bem ligadinho nisso. Vive a Lúcia Regina aqui no Facebook, ela levantou a questão de quando ela quis dizer sobre a mulher que ganha mais do que o homem, mas agora pensando como que é a maioria das vezes que o homem ganha mais que a mulher, né? O IBGE tá sempre desigual, não é, Carol? Sempre desigual. O IBGE, nesse ano, falou mesmo, acho que as mulheres ainda ganham 70% do que o homem ganha, né? Ela acha isso uma questão. Ela quis colocar a questão do machismo, por exemplo, quando a mulher ganha mais, se o homem se sente mal. Mas acho que até levando um termo mais geral, quando um ganha mais do que o outro, como lidar com essa concepção de família? Porque a família é algo em comum, mas se um ganha mais que o outro, como é que ele se sente? Não existe nenhum casal que os dois ganhem igual, né? Pois é, acho que é minoria da minoria. Também concordo. Não existe onde um casal, os dois ganham igual. Bem, qual é o nome dela? Desculpa. Lúcia Regina. Bem, Lúcia, você colocou uma situação aqui importantíssima, né? Que é verdade que hoje as mulheres ainda ganham menos e a gente precisa mudar isso. Isso é um fato. Agora, como é que a gente lida quando um ganha mais do que o outro? Que acontece realmente, gente. A gente precisa conversar, a gente precisa colocar as coisas lá no papel, né? Precisamos também ter a nossa individualidade, porque se a gente está trabalhando, a gente às vezes quer fazer uma coisa só para a gente, não é verdade? A gente quer isso. Mas é conversar sobre os gastos da família, sobre os planos da família, sobre o que se deseja, porque aí sim a gente consegue estabelecer uma relação que seja mais sólida, mais embasada, na verdade. E aí sim a gente tem saúde no relacionamento. Existem algumas regras para se seguir, por exemplo. A gente põe em comum 70%, sei lá, 70% do que eu ganho, 70% do que você ganha, Marcos, o resto, meus 30%, ninguém toca, eu decido o que fazer com eles. Isso Pode parece ser assim? saudável. Isso parece saudável, né? Agora, o colocar no papel é fundamental, porque senão a discussão fica sempre abstrata. Sim. Faz a conta, bota no papel, olha, X, Y, Z, Y, X e Z. Porque aí não tem como escapar disso, né? Isso é verdade. E a gente precisa ter essa questão dessa educação financeira. Porque a gente, quando pequeno, não tem isso. Não tem esse discernimento disso. E a gente precisa trazer, porque isso traz sérios danos de relações, realmente, né? De situações que a gente pode trazer de coisa ruim para dentro dos nossos relacionamentos. E o papel, ele é importante. Eu adoro. O papel e o lápis ali, ele tem que estar com a gente. Quem não gosta de papel, tem aplicativos por aí, né? E você se confiar, utilize esse aplicativo. Mas faça isso. Você acha aconselhável, por exemplo, ter uma pessoa responsável? Por exemplo, você tem muito mais jeito do que eu com esse negócio de dinheiro. Faz você tudo. Você acha isso bom? Eu acredito no seguinte, se um tem mais jeito do que o outro, vocês podem conversar para que um fique responsável por isso. Mas não quer dizer que se este ficar responsável, você não tem que ficar sabendo de nada do que está acontecendo. Então, você tem que ter discernimento do que está acontecendo e do que está para acontecer. Então. Correto, total. A gente precisa disso. Lívia, eu queria perguntar quais os sinais de quando o seu companheiro ou companheira está te traindo financeiramente. Não, mas tem diversos tipos de traição. Então, mas alguma coisa para que... mais ou para menos. Ele pode estar atento, assim, porque às vezes a pessoa não está nem sabendo que órbita está andando. Tiago Rigoto, você trai financeiramente? Eu sou livro aberto. Ou você desconfia que está sendo traído financeiramente? Eu sou livro aberto. Mas é interessante esse papo. Eu estou fazendo um paralelo o tempo inteiro com a educação musical, que é o papo que o Marcos vai trazer para a gente hoje aqui. E como é importante a gente rever
a escola, não só a família, mas a escola, porque você não aprende no colégio coisas básicas, como né, que você tem que fazer para ter dinheiro, para poder usar melhor o seu dinheiro. Eu comecei a ter conta em banco com 11 anos. Mas isso a minha madrinha fez um cartão, banco, e falou assim, ó, toma. Depois eu passei a receber mesada ali. Então, desde então... Para aprender a gerenciar o seu dinheiro. E meu pai, assim, dava R$50 na época, há muitos anos. Falou, tá acabando o dinheiro, não tem problema, eu te adianto do mês que vem. E acabou. Tá. Para você justamente ter a noção que o dinheiro é finito. Ele acaba. A criança precisa ter esse discernimento. Isso é importante, esse discernimento. Limite. Nossa, é incrível. Por exemplo, o Enzo é um jovem. Você ganha dinheiro, a verdade é essa. Ele é jovem, mas você desde cedo ganha dinheiro. Tudo vai para o seu empresário explorador, que obriga você, amarrado nas paredes, a cantar, e ele fica com todo o seu dinheiro? A gente sabe organizar bem. Mas eu sou um jovem velho, né? Vou começar aí. Né? Eu tenho a mentalidade nos 80 anos. Mas aí a gente sabe organizar bem. Você gosta disso? Não é uma coisa que... Sabe que uma vez eu vi uma entrevista da Marília Gabriela, que eu adoro, que ela disse assim, eu fui muito boba, porque durante anos eu achava que dinheiro era uma coisa menor, que era uma coisa que não podia ser levada a sério, que era assim, o meu trabalho não pode ser sujado pelo dinheiro. Conclusão, ela se fez enganar por um parente, ainda por cima, aquela coisa horrorosa. Mas isso é o que eu estou contando da Marília, porque ela contou publicamente, mas eu vejo isso aos montes. As pessoas serem enganadas pelo seu pai, pelo seu irmão, entendeu? Pelo seu marido, pela sua mulher, né? Porque as pessoas fingem que dinheiro não tem importância. Isso é um fato. Você falou agora, eu vou falar aqui da psicologia, tá bom? A psicologia, ela tem uma coisa assim, a gente não pode falar sobre dinheiro dentro da psicologia. Como assim? A gente está também trabalhando, né? É um trabalho muito valoroso da gente, a gente tem que falar mais sobre isso. Então, hoje existe um movimento dos psicólogos em si, que hoje falam realmente da valorização do dinheiro do nosso trabalho. Mas antes, não era dito, porque na graduação, na academia, não é falado e também não é ensinado para a gente o papel. Então, quando eu me vejo com uma tabela de Excel na minha frente e eu coloco ali o valor que eu recebo no mês, eu acho uma maravilha aquilo. Mas por quê? É palpável para mim, eu sei o que está acontecendo. Então, a gente precisa realmente levar isso para as escolas, levar isso para as academias também e colocar isso em discussão nossa do dia a dia. Porque o dinheiro ele é importante. Ele não tem que ser levado em consideração como algo ruim. Não é. Realmente não é. A gente, sim, tem que ter um limite com ele. Tem que ter uma estabilidade ali, um equilíbrio, na verdade. Mas a gente tem que falar sobre isso. Muito bom. A gente pode até dizer que o limite é o cheque especial, né? Oxi, isso é verdade. Mentira, que tem gente que acha que aquilo ali nem é especial. Tem gente que usa como salário, né? Eu vi vários casos, as pessoas assim, esses tantos a mais aí é para o meu orçamento Isso mensal. é perigoso. Total. Muito perigoso. Mas é importante realmente, né? Você não deixar na vida adulta você começar a se preocupar com o dinheiro. Acho que desde pequeno você vai dar um dinheiro para o seu filho comprar um lanche no colégio e falar com ele, sabe, custa tanto, ver se você consegue, traz o troco, quanto é que foi, e ter essa relação de confiança, tanto em casa, quanto eu falei antes, no colégio. Não, porque senão, né, o filho chega para você e diz, mãe, me dá aquilo, não dou, não. Pode, eu não tenho dinheiro. Vai no banco e pega, né, porque é onde a gente vai. Vamos parar de ir no banco pegar, porque no banco não dão de graça de jeito nenhum. Vamos lá, o que você achou? Tiago, vamos conversar um pouquinho sobre o prêmio da Rádio MEC? Vamos sair das notas financeiras para as notas musicais, né? Exatamente. Nós estamos aqui em notas, né? As notas. Mas... Já que a gente não está falando mal do dinheiro, a gente pode falar bem. Né? O que você achou do nosso candidato? Maravilhoso, é importante. Ele falou algo muito importante, que o contato que o Enzo teve com a música até os 5 anos de idade realmente é importantíssimo. Eu acho que você tem que oferecer. Eu acho que o principal trabalho que a Rádio MEC busca, e eu acho que também aqui a TV Brasil, é você oferecer diversidade musical para que cada um possa conhecer as opções de caminho. O Enzo se encantou, se apaixonou pelo samba e está fazendo a escolha dele ali. Mas quantos Enzos não tem por aí que podem conhecer
o jazz, a música clássica, o chorinho, e escolher o seu caminho. E, assim, também precisamos falar de música, porque a música ela ficou limitada àquela música que te entregam, e é muito difícil você ver como o Enzo hoje, que procura. É bem interessante, porque ele já é um artista que nasce na geração internet. Então, ele usou a internet de uma maneira muito positiva para buscar referências. Mas nem tudo que está online são boas referências. E é bacana que você perguntou nisso para ele, assim, o funk também tem boas. Você tem o costume de separar que existe música boa e música ruim. Toda manifestação ela tem o seu lado positivo e também tem coisa ruim, que acaba que o tempo vai deixar para trás. Isso está na história da música. E a gente tenta colaborar um pouquinho nesse cenário com o Festival de Música Rádio MEC. O Festival de Música Rádio MEC, essa é a 11ª edição. E uma das exigências é música inédita. Certo. Como esse festival está na sua 11ª edição, isso depois da gente ter voltado e resgatado uma tradição da própria Rádio MEC desde lá dos anos 50, de revelar talentos. Já tivemos prêmios, concursos de talentos, e esse formato do festival ele foi amadurecendo ao longo desses 11 anos. E ele preza, é um festival de música para tocar no rádio, para tocar na Rádio MEC. Então, ele vai ter músicas com perfil da programação da Rádio MEC, que é música clássica, obviamente, que é um dos carros-chefes da emissora, a música instrumental, música popular brasileira e música infantil. Isso é uma novidade? Sim. Ter essa premiação. A gente foi abrindo a música infantil aos pouquinhos, porque também era um terreno diferente para a gente. A rádio sempre teve programação para criança, mas nunca falou-se sobre música para criança de uma forma tão profunda. A gente botou primeiro uma categoria de como melhor compositor para criança e sentimos a necessidade de botar de melhor intérprete, porque o intérprete de música para criança é um intérprete diferenciado. O Marcos acompanha aí milhares de artistas, né, nessa carreira dele que está ligada à música. Com certeza consegue também nos dizer a diferença do intérprete das diversas vertentes da música popular brasileira, que você vai ter aí do samba, do funk, da canção, do choro, da música clássica. Você vai ter todas as formações possíveis, orquestral, música de câmara, a ópera, e a música para criança, que também tem todo o seu olhar, o seu lado lúdico. Quantas categorias são? Por exemplo, vamos lá, eu sou compositor, eu tenho que ser ou compositor ou intérprete. Sim. Né? Então, quantas categorias são e como é que eu me inscrevo? São 4 categorias principais: música clássica, música instrumental, música popular brasileira, né? Todas são brasileiras, e música infantil. Tá. Dentro de cada categoria, você, como compositor, ou se você é um intérprete, você pode se inscrever com, né, o seu compositor parceiro, até 2 músicas por categoria. Ou seja, cada pessoa pode escrever até 8 músicas, sendo 2 por categoria. Super, né? Artista, que tem composições a gente quer conhecer esse artista. Um compositor, imagina, né, cara, tão talentoso, que tenha esse gama, né? Não duvido que tenha, né? A gente quer conhecer e tocar. E esse que é o principal mote do Festival de Música da Rádio MEC. Nós temos espaço para o artista que está aí, né? Você vai pegar no caso da música... Porque a música tem que ser inédita, mas o cantor e o compositor não. Quer dizer... Tem casos engraçados, assim, muito... Como o festival, você não vai ter um perfil muito definido. Você tem desde um jovem que ganhou o melhor prêmio de música clássica há 2 anos, o João Isaac Marques, que foi uma surpresa, que é um menino de 20 e poucos anos e ganhou com uma música sacra lindíssima. Como você tem, no ano passado, a melhor música instrumental, a dona Lídia Musafir, de quase 80 e poucos anos, que começou a compor já na terceira idade. Legal. E, ouvindo a rádio, ela sentiu esse chamado, né? Como ela fala, ela foi lá e se encorajou a escrever uma música, uma composição belíssima. Que lindo, que lindo. Muito bom. E para se inscrever, como é que faz? Conta pra gente. Esse ano está bem mais fácil. A gente colocou a inscrição 100% online. Então, você entra no site da EBC, no site do festival, que é radios.ebc.com.br/festival de música. Lá tem todo o edital com as regras e você pode subir a música pelo próprio site. E tem uma coisa bacana também que a gente percebeu ao longo das edições. A música clássica a gente deu uma abertura que é o compositor poder mandar a sua partitura. Porque às vezes é difícil. Que legal. Não tem um intérprete que... Às vezes a gente tem um compositor em busca de um intérprete, né? Que é mais difícil. Você, como compositor
instrumental, popular. Você, às vezes, pega o seu violão e, mesmo que seja amadoramente, toca a sua música e registra e manda pra gente. Mas, às vezes, você compõe um quarteto de cordas. Aonde você vai arrumar os músicos? E o mais difícil. legal que uma das novidades também é porque não só no Rio, né? Outros estados vão entrar agora, né? Então o pessoal do interior, às vezes, está lá... Não, Porque ele era só do Rio de Janeiro. Era só Rio de Janeiro festival. pela nossa localização aqui. Mas, há várias edições, as pessoas vinham perguntando e, às vezes, algumas mandavam inscrições. A gente tinha que eliminar músicas muito boas. A gente se preparou para esse momento, não abrindo para o Brasil inteiro ainda, mas abrindo para a região Sudeste. Então, a gente já recebeu inscrições de vários compositores de Minas Gerais, São Paulo, Aí, Carol, Espírito você já Santo. escreveu? Eu falei para minha família, de verdade. Claro, vamos lá, vamos divulgar. É que tem muita gente que brinca assim, de fazer. Eu falei, gente, escreve, vai que, né? É muito legal porque é uma grande festa. Assim, é festival porque é uma grande Não, festa. e a festa de encerramento é o máximo. Então, simplesmente o é artista tem máximo. que vir para cá, para o Rio? É obrigatório essa No apresentação? final, quem tiver para no final, a gente seleciona 12 músicos, né, de todas as Eu espero categorias. que eles paguem a passagem. Você acha que não? Mesmo que seja de ônibus? Eu não sei. Se a Ai, pessoa vamos for muito boa, a perguntar. gente vai trazer o músico aqui. Vamos trazer um músico para fazer... Vai mesmo, dos finalistas? Vamos olha trazer que um legal. músico para participar. É um grande evento que a gente está organizando. Dia 25 de setembro, já se tornou tradicional essa data, porque é o aniversário de Roquete Pinto. E é um fundador da Rádio MEC. Então, é uma data que é muito querida para a gente tem que falar. É o mês do rádio. E a gente fecha, na verdade, o festival ele acontece a cada trimestre do ano, ele tem um desenvolvimento. Os 3 primeiros meses são de planejamento e o começo da comunicação para o festival acontecer. Abril, maio e junho, a gente está com as inscrições abertas até 10 de junho, que as inscrições estão abertas. Tá, então abriu agora dia 12 de abril e vai até 10 de junho. 10 de junho. Ok. Depois tem a parte da seleção, que a gente tem o primeiro semifinalistas, que é separada pelo júri técnico aqui da própria Rádio MEC. Depois a gente convida um júri de notáveis, que são maestros, compositores, instrumentistas, que vêm para nos ajudar nessa seleção. As 12 finalistas vão para a premiação. Essa premiação são 3 de cada categoria, ou seja, 3 de música clássica, 3 de instrumental, 3 de popular. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E a gente faz terceiro e primeiro lugar. Não, mas é legal, porque quando chega nas 12 finalistas, vocês começam a veicular na rádio. Sim. E isso é que é bacana, né? Legal. A gente até anuncia antes e toca, mas as finalistas tocam na rádio, a gente entrevista os músicos e eles passam a fazer parte da nossa programação. Então, esse que é o barato. É um músico, na verdade, que às vezes não tem a sua carreira ainda... né, como falei, um jovem como o João Isaac ou uma senhora como a Dona Lígia, ano passado, são pessoas que estavam ali como ouvintes, mas que tinham um talento dentro de si, esperavam uma oportunidade. E a gente abriu a porta da rádio para poder tocar a música deles. São músicas belíssimas. O João Isaac hoje está estudando na Itália, a Dona Lígia é o nosso ouvinte fiel. Espero que ela mande outra composição, porque realmente ela fez um sucesso danado no passado. E é esse o barato. E aí, no dia 25, tem a grande festa no Carlos Gomes, lotar, todo mundo vai, todo mundo se diverte, todo mundo adora. Torce, né? Eu acho que o bom do festival torcida, é torcida, né? assim. E tem um barato que a gente, para não separar, que música é música, e aí volta aquela frase do começo, que é música boa ou música ruim, a gente não separa no final para melhor escolher pelo público. O público escolhe... O público que escolhe é de todas as categorias? Sim, das 12, misturado música clássica, popular. Tipo Oscar. E aí quebra os tipos de paradigmas. Por exemplo, quando a gente começou a botar o festival com música clássica misturada com música instrumental, com música popular, com infantil, falava assim, não, a música clássica não vai ganhar. E ganhou. Ganhou, né? Porque o João Isaac, na época que ele levou, ele mobilizou todo mundo da Unirio para votar, e todo mundo foi lá, participou. Então, música é música. Você não pode fazer esse preconceito, dividir a música popular tá para cá, a música clássica tá para lá. Música boa é música boa. Maravilha. Então, a gente vai continuar falando de música depois do intervalo. Tem jeito. Um minutinho só. Então, Carol, voltamos? Voltamos, estou aqui no Facebook e no Twitter esperando o seu comentário, sua pergunta. Manda pra gente, #SemCensuraTV ou Sem Censura. Ok, maravilha. Sabe, Marcos, vamos falar sobre a música obrigatória. Eu tive música obrigatória, não no primeiro grau. No primeiro grau eu fazia parte da bandinha do colégio. Mas a partir do primeiro ano de ginásio, que equivale o quê? Hoje em dia, ensino fundamental ainda, eu tive música obrigatória, canto orfeônico que chamava, e isso foi sumindo com o tempo.
essa ideia agora é de voltar a ter no ensino básico e no ensino fundamental, ensino de música, de artes, de teatro e de dança. E nada disso acontece. Nada disso acontece. Em 2018, se completaram 10 anos que foi promulgada a lei de obrigatoriedade do ensino de música nas escolas privadas e nas escolas públicas. No entanto, jamais foi regulamentado, porque bate numa série de dificuldades, entre elas a formação de professores para esse enorme contingente de escolas que necessitaria. Em 2016, o censo do ensino superior mapeou 128 escolas ou faculdades ou universidades que formam professores de música. Eles oferecem cerca de 8.000 a 9.000 vagas por ano. Nesse mesmo ano, 2016, apenas 2.300 professores foram formados, o que é um déficit enorme. Então, não daria para... Não daria para cobrir de qualquer forma, né? Aqui a gente tem que fazer uma certa divisão entre musicalização e o ensino de música, né? A musicalização se dá até os 5, 6 anos de idade, quando a criança começa a ser estimulada através dos sons, e isso melhora consideravelmente o seu desempenho, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto, né, comportamental. Uma criança que passa por esse processo, ela tem mais foco, ela tem mais autoconfiança, ela desenvolve melhor algumas habilidades. Habilidade social e emocional. Sim, emocional. Ela fala melhor, ela tem uma dicção melhor, ela tem uma coordenação motora melhor. A partir dos 6, 7 anos é que começa a entrar o ensino do instrumento, né? Que aí é o professor de música mesmo. Está aqui um exemplo do Enzo, que começou a estudar violão aos 5 anos de idade. Em casa. É. Em casa. Em casa. Não, em claro, casa. em casa, né? Mas o que eu digo é o seguinte, que as pessoas às vezes perguntam por que estudar, qual é a importância de estudar música? É total a importância, porque quem estuda música ou é musicalizado na primeira infância e depois segue com isso, ganha uma facilidade diante da vida que é muito impressionante a mudança que passa. Eu me lembro, reza a lenda, que eu era uma criança infernal, até os 5 anos de idade. É lenda, porque lenda, você né? sempre foi encantador. Ah, tá bom, obrigado. Agora não era o que achavam. E quando eu entrei no maternal, que antes tinha que chamar maternal, a professora era Cecília Conde. Que fazia Nossa, que bacana. Foi uma coisa maravilhosa. Que é uma artista, ela é Sim, gravurista. ela é uma pessoa fantástica, nos deixou no passado, e ela formou gerações e gerações de pessoas que levaram a música pela vida afora. O que ela fez? Quando ela sentiu que eu era hiperativo, botou um tambor na minha mão e fala, espanque-o. Aí eu saí batendo. Espanca, E aí saí batendo no tambor durante 15 minutos até que passou a energia. Falei, agora que você está mais calmo, você vai se integrar a esse grupinho aqui e vai começar a fazer. E é isso que faz a musicalização. Ela traz você para dentro da sociedade, né? Isso é uma coisa muito incrível. Agora, o que passa é que a gente, como quebrar essa dificuldade de chegar, né, à musicalização a tantas crianças e tal. Na semana passada, conversando com o Francis Raime aqui no estúdio, ele me lembrou de um caso muito interessante. A cidade de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, tem cerca de 180 a 185 mil habitantes. Em 2003, ela criou o projeto Música na Escola, a prefeitura. E esse projeto foi passando de prefeitura em prefeitura. Quando houve a troca de prefeitos, eles continuaram mantendo o projeto, que é bancado pela municipalidade, bancado pela iniciativa privada e pela Lei Rouanet. O resultado é o seguinte, Barra Mansa tem hoje cerca de 25 mil pessoas alfabetizadas musicalmente. Ou seja, elas sabem ler música. Ou sabem ler música, ou tocam algum instrumento, ou gostam de música, ou levam a música. Barra Mansa tem uma orquestra sinfônica completa, de estudantes, que toca pelo Brasil e que vem ao Rio de Janeiro tocar na Sala Cecília Meirelles de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Então, eu penso assim, talvez a fórmula para enfrentar essa dificuldade seja não do macro para o micro, mas do micro para o macro, das municipalidades se perceberem da importância da musicalização para a formação do cidadão. Você acha que precisa de ter um professor de musicalização em cada escola? Acho. Vou citar aqui... E com esse déficit, como é que a gente faz? Tem que buscar... Por que Barra Mansa conseguiu? Porque ela criou seus professores lá. Tá. Ela trouxe professores para lá. Esse déficit vai ter que ser preenchido aos poucos. A gente não pode esperar do governo central de Brasília que venha todas as soluções. Os municípios têm que buscar as suas soluções. Sobretudo em relação à escola, que o município é responsável pela escola. Claro, é responsável pela escola. Então. Agora, eu queria lembrar aqui, o Arnaldo Cohen, que é um dos maiores pianistas brasileiros, parou de tocar
não quer mais essa vida de performer, como ele disse, tornou-se professor. Eu acho isso de uma beleza incrível, porque ele está levando a sua arte, o seu piano, todo o seu talento. Não está dando aula no Brasil, está dando aula nos Estados Unidos. Está dando aula numa universidade americana. Uma das melhores do mundo. E ele tem uma frase que é maravilhosa, porque diz que a pessoa que é musicalizada, alfabetizada musicalmente, que aprende música na infância, ela é mais feliz, ela é mais integrada e se torna um cidadão muito melhor. Alguém aqui teve aula na escola? Porque eu sei que o Pedro II, que é uma escola de excelente, muito preocupada com a formação dos seus alunos, né? Uma escola pública, ela sempre teve isso. Mas alguém aqui teve na infância, não? Eu, não, né? no ensino médio não, no ensino fundamental, eu tive aula de música, tive uma professora de música. Mas, assim, na minha família também, meu pai tocava violão, meu avô tocava cavaquinho e violão também. E a minha família, ela ama música. E eu eu trago isso para os meus filhos nos dias de hoje. Então, essa importância, isso é muito importante. Dentro de consultório, quando eu trabalho com criança, eu trabalho com música. Que legal. Quando eu faço, por exemplo, algum trabalho com psicólogo, ensinando alguma coisa para psicólogo, ou um curso, eu levo música também junto, porque a gente aprende. E você, Tiago, que é pai jovem com filho pequeno, está cantando para o seu filho, não? Então, meu filho estava ouvindo Beatles ontem. Olha só. Eu e minha esposa, a gente coloca sempre para ele ouvir. Principalmente por uma situação... Que idade ele está? 2 anos. É o Guilherme, deve estar me assistindo agora. E principalmente pela questão que eu acho muito importante de você alternar um pouco os sentidos. Quando a gente vira pai, a gente percebe muito isso. Você não ficar só refém da visão da TV. Eu acho que a TV é importantíssima, como cinema, como todas as artes que você consome, você pega pelo visual. Mas é tão bom você só ouvir. Eu falo isso porque, de rádio, eu passei a observar isso, depois, como pai, também passei a observar mais ainda. Como é bom, às vezes, você só ouvir. Porque você, como ouvinte de rádio, você tem que formar aquela imagem na sua cabeça. Trabalha a sua imaginação. Ô, Marcos, você não acha esquisito? A Alemanha é um país muito musical e todo mundo na Alemanha aprende música, existe realmente ensino de música, tem grupos familiares que se reúnem. O Brasil é um país musical, quer dizer, esses músicos que a gente tem aqui... Tá dentro das famílias, é coisa de família, dentro de família. Agora, vai para a escola, acaba, não pega, não aproveita. Como a informalidade. Você teve musical? Eu tive um ensino de artes, que eu acho que até é uma questão dessa coisa do Falta ensino do professor, próprio né, que é musical. Aí eu tive, né, um professor maravilhoso, minha vida assim, marcada, o Tiago Fernandino. Ele tocava, ele ensinava pra gente escultura, desenho, mas eu entendo que essa parte de ter a música específica, assim como o teatro específico, a dança específica, é um diferencial. De não colocar tudo no mesmo balaio, assim, né? Essa coisa familiar que você falou aí, que é muito importante, ela foi a responsável no Brasil pela retomada do choro. Hoje existem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, em outros estados, grupos de chorões... Brasília, pelo amor de Deus. Brasília, perfeito, Brasília, grupos de choro formados a partir dessa tradição familiar. E na informalidade a gente consegue sobreviver. Hoje o Rio de Janeiro tem... O choro está espalhado pelas ruas, está na Glória, está ali em Laranjeiras. Bom, amanhã, então, dia de São Jorge, vai ser uma festa. É o dia do choro também, né? É o dia do choro. Amanhã é dia do choro. Dia de Pixinguinha. E falando fora do microfone, ó, radialista falando fora do microfone. Tá? Não, mas você estava indo bem. É dia do choro também, amanhã, e dia de São Jorge. Mas é isso que o Marcos falou, é importante, até porque o choro tem essa informalidade. Você está na roda de choro e ela te convida a participar, como a roda de samba, né, Enzo? Ela vai chamando. E a música tem isso. Eu comecei a estudar música com 15 anos, isso também, mas sempre ouvi música em casa, sempre gostei. E fui tocar bateria. E aí tive banda, toquei, fui... Acabou com a vizinhança. Quer dizer, essa é a sua nova... Bateria é sempre assim, né? Você mora em casa, em apartamento, tem uma garagem. Essa é a sua mais nova campanha, né, Marcos, então? É verdade. Estamos trabalhando direto com isso e eu agradeço muito a música, porque a música me acompanhou na profissão todo o tempo, desde o meu primeiro emprego até há 4 anos atrás, quando eu voltei para a música clássica, trabalhando lá para a sala Cecília Meirelles, né? E eu percebo que eu tenho uma filha de 15 anos que também é louca com música, e a gente tem que aproveitar que as crianças adoram música. Sim. Adoro. Né?
cada qual no seu estilo, cada qual na sua forma. A gente oferece as coisas e elas escolhem o que elas acharem mais gostoso dentro do seu coração. E só uma coisa, não querendo ser muito utilitarista, mas pesquisando sobre isso, às vezes as pessoas acham que música é mais um hobby, uma coisa como se fosse totalmente fora de uma formação profissional, né? E isso, só para a gente ter uma ideia do valor que isso movimenta, no Brasil, as receitas da indústria em 2018, a indústria só fonográfica, lógico que a gente fala de gravadoras, mas streaming, tudo, foram 19 bilhões de dólares. O Brasil é o 9º maior mercado fonográfico do mundo. Então, assim, às vezes você está achando que a criança está indo lá, quer aprender música, isso aqui vai ser para ela relaxar. Às vezes é o caminho dela, um caminho para ela ganhar dinheiro, voltando para o dinheiro, né? Profissional. Voltando para o dinheiro, muito bom. Você falou que o psicólogo tem medo de falar do dinheiro, também tem essa questão do músico com o dinheiro. Sim. O músico não pode cobrar, ou você vai, às vezes, ver um músico tocar, vai pagar para quê? É música. Desvalorizado demais. Né? Desvalorizado. Muito. Mas é isso. Por falar nisso, Enzo, o que a gente vai ouvir agora, no final do programa, antes de ir para o Facebook? Agora fazer uma homenagem à minha escola, Mangueira, que ganhou o carnaval. Cantar o samba dela, emendando com o samba Caciqueando, para homenagear o Cacique de Ramos também. Ah, tá vendo? E tem cover artístico? Eu acho que ele vai fazer Itamaraty. Tô começando a achar. Embaixador do samba. Vai lá, Enzo. E tem que pagar cover artístico? Voltando pro... Olha só, vamos lá repetir, no dia 25 de abril, o Enzo vai estar no Teatro Rival, com um show maravilhoso, com 10 músicos. Vai ser vocês, multiplicado por 2, vai ser melhor ainda. Tá vendo só? Tá? A gente volta às 5 horas da tarde, amanhã, com o programa sobre São Jorge, que a gente já gravou. E agora a gente continua no Facebook, hein? Yes! Tem mais Ok? pergunta. Combinado? Pode ser? Taca fogo. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue, tinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malhês. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões. São verde e rosa multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, do Brasil que se faz um país de lecis, jamelões. Brasil, Brasil, Brasil. Olha o Cacique de Ramos aí, gente. Olha, meu amor, esquece a dor da vida. Deixa o desamor caciqueando na avenida. Esse ano eu não vou marcar bobeira. Vou caciquear, só vou parar na quarta-feira. Vou caciquear, só vou parar na quarta-feira. Não dá do cacique, eu vou. Fui casqueando, eu sou. Não dá do cacique, eu vou. Fui casqueando, eu sou. Não dá do cacique, não dá do cacique, eu vou. Fui casqueando, eu pedi pra parar. Bonito. Lindo. Obrigado. Enzo, posso dizer que você está cantando muito melhor do que no ano passado? Não está não, gente? Nossa, Ele não tá está cantando mais. maravilhoso. Está cantando mais.
Volta pra cá. Sua voz chegou a mudar Tá depois... cantando mais. Você tá com a voz mais solta, tá com a emissão mais poderosa, tá com menos medo, dá a sensação. Palavra de honra. Enzo, e sua voz mudou muito? Porque você começou a cantar criança, então, tipo, você deve ter tido... Tá mudando. Seu instrumento vai mudar. mudou. Vai mudar. Tá mudando ainda? Mas eu tô impressionada. Deu uma... Não tá? Explosão, né? Não, você sabe que você não é o único, não. Outro dia veio o Paulinho Mosca aqui e o Paulinho tá fazendo um espetáculo que é quase uma ópera, porque é aquele Merlin e o Rei Arthur. Tá outra pessoa. Porque essa coisa de cantar, ter que brigar com uma quantidade de gente em cena, a voz dele aumentou. A tua emissão aumentou. Muito bom, muito bom. Ah, Olha, eu voto nele, hein? Você faz favor. E Eu o quero um pessoal já prêmio vai pra ele. interditar essa candidatura aqui, vai falar assim, ele foi É lá, roubado. Não sei o Marmelada. quê. Marmelada. Marmelada. Tal. Ó, tem uma fala aqui para a Lívia, vou ver se ela concorda ou não. Uma pessoa falando assim, que mais importante do que um ganhar do que o outro, né? Mais importante que isso, saber que ambos têm que puxar a corda para cima, como ele diz lá na casa dele. São duas contas, mas um só centro de custo. Então, não há essa questão de quem ganha mais. Pelo contrário, é importante que um incentive o outro a crescer, que o casal só tenha a ganhar. Você concorda? Isso é muito importante. Eu acho que eu conheço quem escreveu isso. Ah, então. Quem escreveu foi o marido Quem foi, dela. papai? Leonardo Não, Barros, seu marido. dela. Mandou um beijo para Isso você. é muito importante. E Não, a gente dá tem bem, que dá fazer bem. Isso é importante demais. Eu sempre levo isso para as pessoas. Mas olha só, a importância. você tem uma consultoria financeira? Não. Não. Como é que você chegou? Porque ninguém nasce assim. Como é que você chegou à conclusão disso dentro de casa? O que acontece? Na minha casa, né, quando eu não era casada e tal, na casa dos meus pais, eu sempre fui muito responsável. Então, eu precisava ter noção do dinheiro, de movimentar aquilo. Até hoje eu ainda sou. Tá. Então, assim, na minha casa, quando eu vejo que nós dois, né, tanto eu quanto meu marido, temos essa noção do único centro de custos, né, mas que ele tem a individualidade dele e eu tenho a minha... Como é que é essa individualidade? Vocês pegam Isso que é o tudo? difícil. Pois O que é a como é que Então, é? o que né? acontece? Por exemplo, hoje eu... tô saindo. Por exemplo, eu falo Tá, isso, tá. né? Vou pintar o cabelo, vou cortar o cabelo Tá. e tal, beijo, tchau. Foi. Não, beleza, a gente está conseguindo manter as contas e tal. Vamos lá, não tem problema. Às vezes ele chega em casa com uma sacola de sapato e tal. Aí, ui, que legal, comprei um sapato. Não tem aquela briga. Quanto custou? Não Quanto tem que foi? isso. Mas De onde olha só, saiu? vocês têm Poupança? um dinheiro em comum e têm um dinheiro separado? Nós temos um dinheiro em comum e temos, por exemplo, as nossas reservas, que ambos sabemos que essas reservas existem e para que elas existem. Vocês economizam separado. Também. Mas Também. um sabendo... Mas um sabendo Sabendo do do que o outro está fazendo. Porque é isso que eu ia perguntar, porque essa questão que a gente fala do simbólico, de não saber o que se passa com o outro, às vezes ele vai além do... Não é que você quer cercear a liberdade, mas a pessoa se sente enganada de não saber dos planos do outro. Como assim? Fulano tem Gente, uma tem certas poupança para comprar pessoas um que não carro. devem saber dos seus planos. Mas Isso. do companheiro ou a Certas companheira, pessoas não, né? mesmo sendo sua companheira, não Eu devem acho saber. que o que Tô pega é o errada. companheiro se Não, sentir... você não está errada. Tá Eu errado. tenho Eu essa acho que a gente filosofia. tem que respeitar o que as pessoas são. Cada um tem um jeito. Eu conheço gente, não faz de sacanagem, gente, não sabe controlar o dinheiro. É melhor não saber. E outra, às vezes não, gente. Tem gente realmente que não sabe controlar o dinheiro. Não sabe, Mas uma você não coisa vai que me mudar a preocupa Realmente pessoa. tem gente É que, por não exemplo, sabe. tem consequências que vão ser compartilhadas, porque, por exemplo, dívidas, dependendo de como foi a partilha, às vezes tem um bem que é da família. Como é que fica essa questão judicial? Acho que não tem ninguém aqui. Mas isso dá da parte problema, legal. gente. Dá Isso problema, dá problema uma dívida que sério. o companheiro vai ter Claro que que arcar dá. com os... Então, Claro. Outra coisa. Por exemplo, o Gevaerd, sabe aquele que tem aquele livro, como... Gevaerd, é assim... Como se separar, ainda ficar milionário, qualquer coisa assim, os divórcios, Fique não sei o milionário quê. separando. Não, é um advogado que fez vários livros sobre divórcio, para levar legal, bacana, e você poder se separar em paz. Não. Ele diz o seguinte, que ele acha que casamento tem que ser separação total de bens. Vocês acham isso? Eu, como fui educada com comunhão total Nossa, de bens, olha, e que eu sou da cheguei na geração comunhão cada parcial caso, de bens...
É um caso. Eu acho que nesse Não, ele aspecto diz que não, existe não uma regra tem, geral. não. Ele diz que é princípio para casamento. Separação total de bens. O que Mas você como acha? mais- Mas depende das pessoas, depende do casal. É entendeu? contextualização, é o Né? que cada um está Porque vivendo. não pode ter não há uma regra geral para isso. Acho impossível que você se interessante aplique a isso. tudo. Não, você entendeu? pode Mas ter é um exercício separação de total futurologia, bens. porque ninguém casa querendo separar, né? Tem essa máxima. Mas você... Não, separação total de bens não tem nada a ver com separação do casal. É só uma separação Mas total é que de as pessoas bens. misturam os canais Mas é que se você completamente. pensa que vocês vão construir algo juntos e o Não, mas parcial você é cons- aquele feito Mas a você partir... constrói algo junto a partir dali. Mas às vezes tem gente que já quer se resguardar, que é assim, não, que vai ficar no meu nome, vai estar no meu nome, o carro tal. Mas é que o Não, Marcos mas olha só, falou, separação é total de bens é assim. importante. Não é, É cada todo casal que é até aqui tem a sua, é vai separado, montar a partir sua de agora é própria, junto. sua Esse própria é o parcial. estrutura, a sua própria fabulação, a sua própria imaginação, a sua própria Não, conta. o total nem Por depois exemplo, junto. Pode ser perfeito para algumas pessoas, pode ser imperfeito para muitas outras. Separar totalmente É a os bens, realidade entendeu? de cada um, a contextualização de cada um, a história construção de cada um. casal. Sim. Construção de cada casal. E isso é importante. E outra, o que esse casal quer para ele, na Sim, verdade, né? claro. Que cada casal quer. Então, às vezes, o meu exemplo pode servir para muita gente, mas também pode servir para muitas. Não servir servir, também. Eu só sei que dinheiro é uma fonte de briga em permanência. sim, Muito. mas Isso que eu te pergunto. Mas a gente volta àquela questão do início. Precisamos falar de dinheiro desde Precisamos sempre. falar. É. Você tem um filho pequeno, a partir do momento que ele já tem algum tipo Muda de... tudo. Começa a falar de dinheiro. Muda Porque tudo. eu acho que a experiência, ela vai te dar maturidade Mas para lidar com isso. quem é pai acha que o filho com qual idade pode saber quanto é o rendimento da família? Assim? E esse inverso, vocês acham mas- natural? eu acho Mas o pouquinho, primeiro né? passo, eu acho que não seria esse, Carol. O primeiro passo é você trabalhar o valor do dinheiro. Não, E o por valor exemplo, saber- é porque eu acho que a gente passa mais pelo valor do gastar ou não. É o valor daquela unidade família. Quanto que tem, entendeu? Mas a grande acho questão que com tem muito criança é o disso. seguinte: a criança, principalmente nos dias de hoje, ok? A criança, ela às vezes vê o dinheiro de uma forma muito ruim, porque assim, eu estou indo trabalhar e eu estou cansado, porque eu tive que trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar aquele carrinho que você queria. Olha como é que a gente já começa de gente, uma isso é forma uma frase negativa. horrorosa. Isso daí que você está falando é um horror. Né? Mas é Eu tô real. cansada porque eu saí para trabalhar, para te dar carrinho. E Ai, quando meu você bem, brincar com o carrinho, vai se sentir culpado. primeiro que essa mãe está mentindo. Não, mas isso é uma coisa Descaradamente, real, é está uma coisa culpando a real. criança. Mas é o peso que a gente Então, coloca minha no filha, dinheiro. É o peso Não. que a gente coloca no dinheiro. Não, não quero São ter frases Quando eu, nascido. reais. quando eu Deus me falo do livre. filho saber quanto os pais, não quero uma criança de 7 anos, 8 anos, mas eu penso assim, na adolescência, Quanto seus pais ganham? eu não sabia quanto os meus pais ganhavam. E eu sei de histórias de amigos e colegas que sempre Que acharam que a sabiam? situação da família Era melhor do que era pior. Então a pessoa colocou Que ótimo. naquela coisa tipo, eu passo muita dificuldade e tal, eu vou ter que lutar muito. Aí quando formou, assim, ou entrou na universidade, sei que o pai falou, tem uma poupança para você. Aí minha vida foi uma mentira, porque eu achei que estávamos à beira da falência. Novamente, aquilo que a gente falou, Então né? isso é muito Exatamente, louco. exatamente. É o que a gente falou. A gente começa de criança, né? Aí a gente é- começa E tem essa coisa difícil, também né? dos Mas é adultos não difícil. colocarem para o jovem, quando ele já sabe, uma responsabilidade, tipo assim, você está numa família que tem tanto. Tipo, não sei se a criança vai poder tomar E aí, decisões sobre como imediatamente, gastar a esse gente dinheiro. inscreve eles na FGV para fazer um curso de matemática financeira, Sim, né? Porque, Sim, olha, também. olha só, os bens da família são Na tais. Bidenec também, né? Que além de lavar a louça junto com a família, vai ter que aprender a investir o dinheiro da família. Mas é importante saber quanto é que custam as coisas. Por Sim, exemplo, sim. a educação financeira, eu acho que começa não só de saber quanto é que custa, mas, por exemplo, você educar não só porque custa caro uma conta de luz, mas também porque ajuda o meio ambiente. Sim. Você ensinar Integral, a criança né? a tomar Outros valores que não o valor específico do dinheiro, E exatamente. isso vai entrar num contexto todo que ela vai naturalmente saber, vai chegar ao ponto que a Carol falou, de você pensar assim, isso eu tive quando estava próximo dos 18 anos, quanto é que custa para me manter? Sim. Naturalmente você chega a essa pergunta, porque você ouve o seu pai falar, desliga, você não é sócio Nunca da me da perguntei Harvard, isso você... na vida. E aí você pergunta Quer assim, dizer, só "Vem cá, quando eu quanto fui é que responsável custa por mim mesma." essa brincadeira toda? E era continha, assim, se você quiser morar em tal lugar. Não, Quanto mas que eu aí era tenho? você Coisa sozinha, mas você perguntou quanto eu custei aos meus pais? Ah, com certeza. Já pensei. Ai, que Pensei, sim. interessante isso. Pensei. Essa menina tem uma cabeça ótima. Não, eu não sei se é matemática na escola. Fala, Marquinhos. Tem uma coisa interessante que eu queria falar também, que é o seguinte, a gente falou muito do efeito da música sobre as crianças, mas sobre os adultos também, ela continua essa magia funcionando, né?
Eu lembro que em 2015, 2016, houve o João Guilherme Ripper, que era o diretor da sala. Ele faz parte do nosso júri, ano passado pelo menos fez. Fez parte do júri ano passado. Ele trouxe um pianista francês maravilhoso, François Frédéric Guy, para fazer as sonatas de Beethoven. São 6 dias de concerto, 3, 4 sonatas por dia, e quase a história do Beethoven toda em piano. E é uma coisa difícil, porque você não é uma orquestra, não é um conjunto de câmara, não é, né? Na verdade, é só um pianista sentado ali tocando, e aquilo, para quem não está muito acostumado com essa linguagem, aí tinha um cidadão que todos os dias ele comprava o ingresso, sentava na última fileira, o Gui começava a tocar, no 10º acorde o cara estava dormindo. Dormia, mas dormia mesmo. Ele dormia bem para burro. Aí eu ficava, aquilo me provocava, falei, que cara chato, né? Compra o ingresso para aqui para vir dormir. Um dia, aí eu conversei isso com uma amiga minha pianista, ela falou, você está olhando isso pela forma errada. A música tira a coraça dele, Exatamente. desmonta ele completamente, e ele se Exatamente. entrega inteiramente. Aí eu passei a respeitar as pessoas que dormem, desde que não ronquem. Né? Porque, aí convenhamos também que é um pouco demais. Boa. Mas é impressionante, porque a nossa criação, a civilização ocidental, mostra coraças no seu corpo, Verdade. no seu espírito. Né? E aí, através da música, ela subrepticiamente entra e te desmonta por completo, se você está aberto para isso também. Eu achei engraçado, né? Porque todas as noites ele estava lá, todas as noites ele dormia. Você achava que era desrespeito, mas era o contrário, né? Não, é o contrário. Era né? a total Totalmente entrega. aberto. Total entrega. Maravilha. Carol, Ai, temos mais maravilha. alguma coisa, senão terminamos. Não. O pessoal tudo deu também comentários sobre... Maravilhoso, obrigado. Todos aprovados? Olha, educação financeira, quero ver, hein? Reunião daqui a um ano para ver o que rolou. Maravilha. Eu não vai chegar em casa e ter uma conversa. Uma DR. Exatamente. Bate-papo. 5 horas da tarde amanhã, gente. Até lá. Tchau, tchau.